Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao meu canal que lhe ajuda a resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Sim, meu nome é Professor Francis Lê e eu estou aqui para guiar os meus alunos legítimos de mestrado, doutorado, TCC e os meus alunos ilegítimos, né, de outros orientadores que eu também tenho o gosto de contribuir um pouquinho, né, discutindo sobre tecnologias, sobre estratégias para resolver e acelerar a análise qualitativa. Bem, hoje eu vou falar algo que geralmente eu não falo nas minhas aulas, geralmente não falo nos meus vídeos, que é a aplicação da análise qualitativa para um setor que tem a ver com o mundo do business, do designer, do marketing digital, do desenvolvimento de software, das tecnologias e tudo mais, tá? Este é o mundo da pesquisa qualitativa UX, ou User Experience, tá? Todo designer precisa compreender um pouco sobre testes de usabilidade, de user experience, ou seja, a experiência do usuário, a sua dimensão muitas vezes emocional, não só cognitiva do uso de serviços, aplicativos, etc. É disso que eu vou falar um pouco hoje. Geralmente eu tenho falado para você que é de educação, para você que é de enfermagem, administração, áreas das ciências humanas e sociais em geral, que usa a pesquisa qualitativa, ou seja, que usa dados não numéricos e não estruturados, texto, imagem, vídeos, essas coisas. Você sabe que quando se faz pesquisa qualitativa UX, ou como se quer compreender a experiência de um utilizador, de um usuário, de um aplicativo, de um sistema, de um produto que as empresas oferecem, eles também fazem pesquisa, tá? Mas a minha surpresa das minhas últimas pesquisas é que essas pessoas que fazem chamada UX Research, elas têm os mesmos índices de baixa utilização de software específico, né, de análise qualitativa para dados não numéricos e não estruturados, que tem as pessoas das universidades, das pós-graduações, dos mestrados em educação, em saúde, em enfermagem, etc. Né? Vocês sabem, eu tenho falado aqui em outros vídeos deste canal, que apenas de 50% a 60% das pessoas que estão em pós-graduação, isso não tira a excelência delas, tá? Só que estão perdendo tempo não usando uma ferramenta específica como o WebQDA, por exemplo, como o NVivo, como o Atlas, ferramentas específicas para análise qualitativa. E isso também parece que acontece na chamada UX Research. É isso que eu quero mostrar para vocês. E se você está comigo até o final, você vai compreender como podes resolver e acelerar a análise qualitativa também quando você estuda nesta área. Só para que você se familiarize, não é? UX Experience Research Method tem a ver com técnicas, não é? Métodos de pesquisa de experiências de usuários, não é? Tem a ver então com esse conjunto de técnicas utilizadas para entender as necessidades e desejos dos usuários e melhorar a experiência deles nos seus produtos, serviços, sistemas, software. Então, quando você pega o seu celular e você usa um aplicativo, então houve uma equipe de designers, né, que fizeram teste de usabilidade e também testes de UX, né, User Experience. Então, esses métodos de pesquisas são usados, então, para coletar esses dados tanto qualitativos quanto quantitativos, cada vez mais qualitativos, porque os quantitativos, e principalmente agora com a inteligência artificial, estão sendo bem mais fáceis de tratar e etc. Tá? Sobre as interfaces dos produtos, dos serviços, dos softwares, dos sistemas, tá? Em termos das expectativas e comportamentos dos utilizadores. Eu já vou avisando que eu preparei esse material, mas ele ficou um pouco longo. Eu vou dividir ele em duas partes, em dois vídeos, tá? Uma para dar uma introdução mais geral, principalmente se você não é dessa área,
para que você possa compreender, inclusive, o paralelismo do que a gente faz na pesquisa qualitativa em educação, em enfermagem, nessas outras áreas das ciências humanas e sociais, embora a pesquisa de mercado, isso não é bem pesquisa de mercado, é pesquisa sobre as experiências e as percepções dos utilizadores. Quais são os tipos de questões que se pode formular diante de uma paisagem dos métodos de pesquisa UX, né, de User Experience? Esse autor aqui, né, o Christian, ele coloca nesses dois quadrantes. Na linha de baixo, se vocês puderem perceber aqui na figura que eu estou destacando, no extremo eu tenho questões mais diretas, ou seja, aqui no canto, mais qualitativas, questões mais indiretas, eu posso fazer perguntas mais indiretas do ponto de vista mais quantitativo. Por exemplo, eu posso perguntar do ponto de vista direto ou mais qualitativo, por quê? Não é, para o meu utilizador, do meu sistema, do meu software. Não é? Mas eu posso perguntar por quê em dois sentidos, no sentido atitudinal e no sentido comportamental. No sentido atitudinal, por que você pensa dessa maneira? Por que você pensa dessa maneira? Por que você sente dessa maneira? Então seria uma pergunta mais qualitativa. E no outro extremo, eu teria um porquê mais comportamental. Aqui em cima, canto superior da figura, eu tenho este porquê mais comportamental. Como é que eu posso consertar isso para que você possa se sentir bem? No outro extremo, então, claro, do ponto de vista atitudinal, mais o que as pessoas dizem sobre, pensam sobre, tá? E do outro lado, no outro extremo, é o que as pessoas fazem, né? O what people do, né? O que é que as pessoas fazem aqui, está no topo. Por outro lado, se eu quero formular perguntas do tipo de quantos, quais são, mais quantitativo, perguntas mais indiretas, né? Então eu tenho perguntas mais quantitativas, né? Vamos ver exemplos mais simples para a gente compreender, né? Quantas pessoas comprariam o meu produto e quantas não comprariam, né? São perguntas, são exemplos de perguntas que estariam em que quadrante aqui, né? No quadrante mais quantitativo, sem dúvida, tá? E mais comportamental, não é? Quantos comprariam, quantos não comprariam o meu produto ou o meu software, por exemplo. Meus clientes recomendariam o meu negócio para outras pessoas? Quantos? Aliás, essa pergunta é a pergunta mestre, né? De todos os questionários das pessoas que usam o UX. Se você não puder fazer perguntas nenhuma, pergunte só isso, né? Então, numa escala de 1 a 10, você certamente já fez isso, nem que seja no atendimento por telefone, né? Help Desk, por telefone. Classifique isso. Você recomendaria este serviço, esse produto, de 1 a 10, né? Então, é bem tradicional isso. Onde é que estaria esse tipo de questionamento nessa pesquisa UX? Estaria mais numa pesquisa quantitativa, mais sobre o que as pessoas fazem ou pensam do seu produto e serviço. Tá? Outro exemplo, qual foi o motivo que fez com que seus clientes cancelassem sua assinatura? Escolhendo de uma série de respostas pré-determinadas. Veja, essa ideia de ser respostas pré-determinadas significa que as pessoas vão marcar um xizinho ali na múltipla escolha, e tal. E esse tipo de questionário de pesquisa implica mais uma pesquisa quantitativa. Não é o nosso objetivo, eu só estou aqui fazendo uma introdução de tudo isso, tá? Muito mais para se falar isso se faz muito bem, mas hoje em dia nós temos problemas qualitativos cada vez mais emergente, mais premente quem faz o UX, né? Faz o UX, o Research, ou seja, pesquisa da experiência do usuário, do utilizador, do sistema, dos clientes. Eu preciso de saber coisas mais qualitativas. Por exemplo, pense na resposta estatística que você teria disponível, por exemplo. Isso aqui é até um sistema informático
de navegação vai registrando ali, no Google Analítico da vida, 67% dos usuários abandonam a página de finalização de compra, né? Você preenche tudo e tal, na hora de fechar a compra, 67%. Então você tem esses dados. Então, nesse momento você poderia pensar, então o problema é da página, tá? Neste momento, um pesquisador UX, ele sempre pergunta, ele deve perguntar, é natural que pergunte, por quê? Porque o usuário, 67% dos meus utilizadores chegam neste ponto de finalizar a compra e desistem, né? Mudam de página, fecham a página e não chegam até o final, não é? É claro que ao perguntar o porquê, você precisa fazer uma pesquisa para evitar armadilhas de respostas prontas. Você pode perguntar, o problema é a página não é bonita, é difícil de encontrar o botão para dizer sim, eu quero, mas você vai gastar todo um esforço aprimorando a página, quando na realidade o problema era outro, era a forma de pagamento, ou o problema era o preço. Essas três dimensões aqui, ó, o problema da página, de forma de pagamento e de preço, eu posso perguntar de forma quantitativa. Eu posso mandar um questionário automático, ou um pop-up que diz, por que você está desistindo? É por causa da forma de pagamento? Você está achando caro? E eu posso perguntar diretamente se o problema é da página, é porque eu não encontrei o botão para finalizar a compra, eu não entendi direito. Só que quando você parte para uma hipótese, né, uma desconfiança de que as pessoas podem ter medo de passar o cartão, uma dimensão mais, vamos dizer, não tão cognitiva, mas mais emocional, então é mais complicado. Não é que você não possa, por exemplo, como faz as pessoas na pesquisa em psicologia, atenção, você é da psicologia, né? Você pode aplicar um questionário de ansiedade, de medo da compra, para tentar justificar isso. Mas a melhor perspectiva é perguntar de forma qualitativa. Em outras palavras, entrevistas, fazer focus group, fazer questionário com questões abertas, perguntar de forma aberta, sem dar nenhuma alternativa. Por que você desistiu da compra? Por que você chegou nesse passo e fez isso? Sem dar alternativa para a pessoa, dando a oportunidade para que o cliente, né, o usuário ali do sistema, se explique. Só que esse tipo de dados é mais trabalhoso, né? Isso tem a ver com os problemas qualitativos UX, né? Se você necessita entender os usuários, você tem um problema qualitativo UX, tá? Se você necessita compreender o que é que pensou o seu usuário, como se sentiu quando viu sua loja, seu produto, software ou serviço, por que usou, por que pensou desta forma, quais são as relações entre o que pensou, o que fez, a sua atitude, o seu comportamento. Então, todas essas dimensões mais complexas, multivariável, muitas vezes não dá para encaixar numa escala de múltipla escolha ou numa escala. Por quê? Porque eu posso estar analisando uma dimensão e estar desprezando outras tantas, porque os questionários precisam ser comedidos no seu tamanho, tá? Então, esses problemas qualitativos UX, eles existem, são cada vez mais explorados, por exemplo, e não só do ponto de vista de intervir diretamente, mas esses dados já existem espontaneamente. Os utilizadores, por exemplo, de hotéis, né, nessas grandes redes, já colocam lá a sua opinião, a acomodação maravilhosa, o atendimento era péssimo, a comida era ruim, o café da manhã não era o que era prometido, a cama cheirava a mofo, tinha barata, não sei. Então, esses dados mais textuais, né, constitui-se então o último grito de aprofundamento sobre a pesquisa UX. Veja, quando eu penso nisso, eu penso esse pessoal do design, de user experience, alguns deles até são programadores e tal, o que é que eles vão fazer? Vão usar as melhores tecnologias, os softwares mais específicos para analisar isso. Na verdade, para minha surpresa, nessa nossa última pesquisa, eles desconhecem esse tipo de ferramentas mais específicas. Eu vou tentar mostrar alguns indícios, tá? Dessas nossas desconfianças aqui sobre
o fato de que na hora de analisar esse tipo de dados, dados não numéricos e não estruturados, entrevistas e etc., eles acabam fazendo isso de forma manual ou usando uma adaptação do Excel, de uma tabelinha do Word, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? É uma maneira que dá para fazer, assim como dá para escrever uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado numa máquina de datilografia. Nenhum programa de pós-graduação no Brasil e no mundo proíbe, tem uma norma, é proibido você escrever sua tese de doutorado, seu TCC nesta universidade numa máquina de datilografia. Não é proibido, você pode fazer isso. Você pode ter até a exigência de entregar um PDF na base de dados. Pega as folhas datilografadas, escaneiam, né, e transforma em PDF. Pronto, já resolveu o problema. Mas não é proibido, tá? Então, quando eu penso na paisagem de método de pesquisa, o UX, este pesquisador, o Christian, que eu estava mencionando, tem aqui o link aqui abaixo, vocês podem consultar e ler mais profundamente, ele fala de 3 eixos, tá? Estruturais para essa paisagem, tá? Veja, a pesquisa UX, ela tem um panorama que dá para colocar em uma estrutura tridimensional. Eu fico feliz em saber disso porque os problemas UX são mais ou menos diferentes, por exemplo, dos problemas em outras áreas de pesquisa, tá? Que são muito mais complexos, com uma estrutura tridimensional não caberia prontamente, teria que ter mais dimensões, tá? Mas ele fala que eu posso fazer nessa paisagem de pesquisa UX, levar em consideração essas 3 dimensões, né? A dimensão atitudinal e comportamental, qualitativo, quantitativo, nós já vimos um pouco aqui, e o contexto do uso, que é muito importante. E ele então propõe aqui não está com uma boa imagem, mas se vocês entrarem então no link, eu vou deixar o link aqui no comentário deste vídeo e vocês poderão explorar mais isso aqui, tá? Veja, aqui embaixo ele usa o mesmo eixo daquela imagem anterior, que é também do Christian, tá? Qualitativo aqui na esquerda e quantitativo na direita. Abaixo, atitudinal, em cima, comportamental, tá? E ele coloca, então, mais de 20 métodos, nesse artigo ele fala mais de 20 métodos, tá? Basicamente de recolha de dados, tá? E ele coloca essas coresinhas para falar, então, do contexto, tá? Dessa dimensão, do contexto do uso. Quando você está estudando, por exemplo, fazendo uma pesquisa UX sobre o utilizador de um software, você pode fazer essa pesquisa com o utilizador, o usuário, fazendo o uso natural do produto ou do serviço, tá? Ou com o uso de script, é isso que está aqui na legenda aqui, ó. Em verdinho uso natural, em vermelho uso seguindo um script, o uso do produto. Olha, você vai seguir esse script, clica aqui, o que é que você sentiu, tá? Eu já fiz muito esse tipo de protocolo, tá? De recolha de dados. Aqui no canto inferior esquerdo da tela, eu tenho aqui nessa coluna, não é? Os métodos qualitativos. Então eu tenho aqui entrevistas, grupos focais e esses tipos de designs que eu recolho imagem, textos, áudios, vídeos e etc. E mais para a minha direita, aqui no gráfico, eu tenho então os tipos de dados que eu recolho. É claro que nós poderíamos aqui aprofundar a conjugação do melhor dos 2 mundos, do qualitativo, do quantitativo, de estudar a dimensão atitudinal e a dimensão comportamental do utilizador do produto ou do serviço, tá? Isso nós conhecemos já na investigação em outras áreas de pesquisa, não é? E é por isso que é bom interagir com diversas áreas, né? O pessoal da educação tem muito que aprender com o pessoal da enfermagem, o pessoal da pesquisa em enfermagem tem muito que aprender com o que nós já temos desenvolvido na área da educação, em termos de pesquisa quantitativa, qualitativa. Eu gostei muito dessa imagem, né, feita pela Paola, que fala como se fosse aí os Super Gêmeos, né, me fez lembrar da infância, esse desenho animado, uma dimensão qualitativa e quantitativa. Claro que alguns autores no passado diziam que existia aí um conflito, né, entre o qualitativo e tal, porque são 2 epistemologias diferentes,
Claro que a gente vê que existe uma falsa dicotomia entre qualitativo e quantitativo, estamos construindo uma nova epistemologia, isso é uma conversa assim mais para filosofia, né, da epistemologia, de como se constrói conhecimento sobre isso, mas o certo é que a pesquisa UX é uma pesquisa muito pragmática, não é? Ele quer resposta rápida, porque o cliente quer saber, quer compreender porque as pessoas estão abandonando a fase de compra ali naquele ponto, ou porque não estão gostando do seu produto, etc. Tá? Então isso poderíamos falar em outra oportunidade, só que não é fácil, tá? Por exemplo, combinar todos esses métodos, vocês veem o número de pontos que eu tenho aqui, cada ponto são 20 métodos diferentes, vocês podem ler isso aí no artigo do Christian, métodos diferentes de você recolher dados. Então, se você vai combinar os super gêmeos aí, né, do qualitativo e quantitativo, significa que você vai fazer entrevista, você vai aplicar um questionário ou ter dados quantitativos aplicando estatística mais robusta, né? Mesmo quando você recorre a cursos online, aqui eu encontrei um que está com o seu currículo à amostra, tá? Vocês podem acessar aqui. Estou fazendo propaganda gratuita e não estão me pagando para isso, tá? Me parece um curso pelos títulos, né? Eu nunca fiz o curso, não posso recomendá-lo, tá? Mas pelos títulos, quem quer fazer um curso de UX Research parece que está em boas mãos, né? E me fez lembrar aqui, por incrível que pareça, os currículos que a gente tem nas disciplinas de metodologia de pesquisa dos mestrados e doutorados do Brasil, e não só. Eu tive muitos anos em Portugal, me fez lembrar este menu aqui de módulos do que a gente encontra nas disciplinas de metodologia de pesquisa dos mestrados e doutorados no Brasil e fora do Brasil, tá? E eu vou dizer porque eu achei isso interessante, porque me fez lembrar. Claro, tem um primeiro módulo de introdução, o que é isso dessa pesquisa UX Research, eu poderia dizer assim, o que é a pesquisa em educação, em psicologia e tal, quais são os tipos de método de pesquisa mais utilizados nessa área e tal, seria o módulo 2, e depois eles mostram aqui o módulo 3, que é o processo de pesquisa e planejamento, como é que eu planejo a pesquisa, como é que eu executo. Muito esforço aqui gasto na preparação para obter os instrumentos de recolha, né? E aí eu tenho que ter os objetivos, matriz de coerência interna, etc. Eu imagino que eles estão dando ênfase, como nós damos, tá? Tá tudo certo. Imagino eu, né? Eu não fiz esse curso, eu só estou lendo pelo menu aqui. Me fez lembrar. Módulo 4, preparação de pesquisa e execução, não é? Então, como é que eu faço na UX Research essa preparação de pesquisa e a sua execução? É muito focado, por exemplo, na recolha de dados, como é que eu faço teste de usabilidade, como é que eu aplico um survey, como é que eu faço entrevistas e etc, etc. E finalmente, no último módulo, que é o que acontece também nas nossas disciplinas de metodologias, eu tenho um módulo de como é que eu escrevo o texto, como é que eu faço uma síntese, uma sistematização e análise dos dados. Então, as técnicas de análise de dados qualitativo, por exemplo, que é o que nos interessa aqui nesse nosso canal, nas nossas conversas, tem muito a ver com análise temática e análise de conteúdo. Basicamente é isso, tá? Eu quero saber quais são os temas mais falados pelos meus utilizadores, em termos positivos e negativos, para que eu possa compreender o que o meu usuário, o meu utilizador do meu sistema, do meu serviço, do meu software quer realmente. Só que aí já não há tempo, acabou o curso, né? Sexto módulo, aqui tem algumas coisas extras, que é falando de ética e tal, as métricas de usabilidades. Então, parece-me um curso bem estruturado, sim, como nossos cursos da pós-graduação é também bem estruturado. Agora, como é que, se eu tivesse entrevistas, grupos focais com os meus usuários, como é que eu analiso esses dados? Eu não sei, não dá para ver por esse módulo aqui, pelo que está exposto lá na página, né? Depois vocês vão lá e quem sabe comprem o curso e depois me digam se tem tudo isso, quem sabe alguém do curso. Então,
Em outro lado, em outros cursos, você pode ter como conduzir análise temática, tá? Isso aqui é outro curso que eu encontrei, falando de UX Research, e ele falando aqui dos 6 passos para fazer uma análise temática de questões abertas ou de entrevistas, não é? Primeiro você reúne todos os seus dados, e depois você faz uma leitura dos dados, do início ao fim, né? A Bardem poderia falar que era a leitura flutuante. Depois ele faz uma primeira codificação dos textos dessa leitura flutuante, ou posteriormente essa leitura flutuante. Depois cria novos códigos, faça esse processo iterativo, né? Cíclico, de criar códigos de representação de possíveis temas que interessam na sua análise. Depois eu achei essa etapa, quinta etapa, muito interessante aqui desses autores, dizendo, agora você tem que descansar, né? Que a gente também fala na investigação qualitativa, né? Você tem que se distanciar, porque isso dá muito trabalho, e é verdade. Você tem que ler, e aí você vai ficar com a cabeça fervendo. E depois você tem que se distanciar e voltar para poder ver se você não está enviesando os dados, já viciado de tanto ler aqueles textos, né? E finalmente, na sexta etapa, avaliar os temas e os propósitos. Aqui, finalmente, nesse sétimo etapa, ele fala de uma coisa cada vez mais importante, que é o processo de validação. Ou seja, quando você faz uma análise temática, análise de conteúdo, seja na UX Research ou em qualquer outra área, você tem que ter processos de validação. E é nessa sexta etapa que ele mistura um pouco da escrita do relatório e da validação. É preciso que esse processo tenha sido feito de forma acompanhada, ou discutida com outros membros do escritório, da equipe, UX e etc. Tá? Então, se fala muito pouco do processo, como é que se faz isso realmente. Existe isso, eles sabem disso, mas na minha rápida pesquisa eu não encontrei muita ênfase em software, não é? Ou seja, o uso de software específico para análise de dados qualitativo, não é? Aqui fala-se muito bem dos dados quantitativos, como usar o Excel, fazer tabelas dinâmicas, cruzamentos de cross tables, né? Cruzamento de respostas, e tal, tudo numa dimensão muito quantitativa. Eu não vi com facilidade se falando como é que se usa software. Existe software para análise qualitativa na pesquisa UX? Sim, existe, tá? Quero responder essa pergunta dizendo para vocês, existe. Se você está entrando aqui pela primeira vez, existe algum software que me ajude a analisar as entrevistas, grupos focais, questões abertas de questionários e o relacionar com as questões fechadas, ou uma informação tipo aquela, 67% dos meus usuários abandonam o processo de compra aqui neste ponto aqui, não é? Como é que eu posso relacionar isso com entrevista, grupos focais, ou numa questão aberta de questionário, né? Como ser rigoroso e sistemático na análise de conteúdo na pesquisa UX? Por quê? Porque muitos desse processo de análise temática, muitas vezes é feito de forma ilustrativa. Então a pessoa leu, ficou com aquela ideia, mas não é sistemático e rigoroso, não é? Ele ficou com aquela ideia, citou uns exemplos e aqui eu estou na frente e vou tirar então da frente para que vocês possam ler essa última pergunta comigo. É possível ir para além de nuvens de palavras, contagem de palavras e resumos superficiais dos dados não numéricos e não estruturados? Ou seja, eu olho para os textos, para as questões abertas, o áudio, o vídeo, as imagens e tal. Eu posso ir adiante, além de fazer contagem de palavras, etc. Bem, é disso que nós queremos aprofundar. Mas esse vídeo já ficou enorme, né? Já estamos aqui perto de meia hora. Eu só vou deixar o gostinho para nosso próximo vídeo, que eu vou mostrar, por exemplo, esse aqui é uma tabela de dados típico de uma pesquisa UX, tá? É um exemplo real. Eu tenho aqui uma coluna de 150 usuários de uma certa empresa de diferentes países, né, que responderam. Depois, qual foram o device, ou seja, qual foi o aparelho, se ele respondeu o questionário
no celular, no computador e tal. Que tipo de browser ele utilizou? Foi o Google Chrome ou foi o Safari, etc. Qual foi o sistema operacional que ele estava utilizando? Você recomendaria este portal, esta empresa, esse serviço? De 0 a 10. E aqui eu tenho uma resposta numérica, tá? Isso aqui é tudo questões fechadas, não é? Por fim, você conseguiria fazer você conseguiu fazer o que precisava, não é? No final, não respondeu e etc. Finalmente, aqui eu tenho uma numeração, nessa parte verde eu organizei as respostas desta maneira. Primeiro, as questões aqui, não é? As questões mais múltipla escolha, tá? Ou das pessoas mais fechadas. Depois aqui eu tenho a numeração das respostas, são 150 respostas. E finalmente eu tenho a questão aberta, que tem a questão textual. Por quais razões você atribuiu esta nota de recomendação ao portal de privacidade da empresa tal? Então, ela recomendou uma nota. Aqui teve gente que atribuiu 0, outro atribuiu 10. E ela tenta se justificar aqui, nesse texto. Isso implicaria que você teria que ler tudo isso, aqui eu estou falando só de 150, né? Mas poderia ter muito mais. Hoje em dia as empresas têm uma loucura de dados. Como é que eu poderia fazer essa análise de forma assim, bem rigorosa e sistemática? E que otimizasse algumas coisas, outras coisas não dá para otimizar. Atualmente, nós estamos com muita esperança agora com ChatGPT, com inteligência artificial, que nos auxilie isso. Se você não está ligado nessa história toda, veja aqui no vídeo um que eu falo das possibilidades. ChatGPT faz análise qualitativa, né? Se eu colocasse isso aqui para o ChatGPT, faria para mim uma análise do que pensam os meus clientes da minha empresa. Bem, isso é tema para o próximo vídeo, tá? Já tem um vídeo que eu comento aqui, mas no próximo vídeo eu vou falar como é que você importa esta tabela, este Excel, né? Tá tudo aqui no Excel, de dados quantitativos, numéricos e estruturados, com dados qualitativos, que são textos escritos, dados não numéricos e não estruturados, que precisa de um ser humano ler, ou uma inteligência artificial ler, e fazer uma análise temática, por exemplo, ou uma análise de conteúdo, por exemplo, usando um software específico, não é usando o Excel ali com as coresinhas, isso aqui é uma opinião positiva, né? Vamos classificar tudo como positivo e negativo. Aí eu coloco vermelhinho negativo, verdinho positivo, vermelhinho... Não, como é que eu uso isso num software especializado, pensado para isso? E nós vamos falar do WebQDA, do qual eu sou um dos autores, mas isso no próximo vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, faça suas perguntas, diga se realmente você quer que eu grave esse vídeo, né? Você que seja dessa área, né? UX Research ou não, porque eu sei que mesmo você da área de educação, das ciências humanas e sociais, da saúde, da enfermagem, etc., você também tem esse tipo de problema, né? Associar dados não numéricos não estruturados com dados numéricos e estruturados num questionário, por exemplo, com questões fechadas e abertas. Isso eu te vejo, então, no próximo vídeo, para que possamos discutir profundamente como eu posso fazer isso usando o WebQDA para resolver e acelerar esse processo de análise dados de UX Research. Te aguarde lá, deixa um joinha, se inscreva no canal e a gente se vê logo.